Esse é o cálculo 4 Recap, aula 3, resolvendo EDOs com a transformada de Laplace. Então, aqui eu inicio com um sistema massa-mola, no qual eu tenho uma massa apoiada por duas rodas aqui, ligada por uma mola numa parede e com um amortecedor. Além disso, y de t mede o deslocamento da massa em relação à posição inicial. Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, só que a aceleração é apenas a segunda derivada da posição. Então eu sei que a força total que o objeto tem que estar sofrendo tem que ser igual a isso. Agora, por outro lado, a gente conhece as forças que agem sobre esse objeto e elas têm três componentes. Uma é a força que a mola está aplicando no objeto devido ao deslocamento que ele tem da posição inicial. Essa é conhecida pela lei de Hooke como sendo menos alguma constante que depende da mola vezes o deslocamento. Isso pode ser determinado experimentalmente. Além disso, eu vou estar assumindo que o objeto sofre um amortecimento proporcional à velocidade. Essa proporção à velocidade também é natural. Para uma faixa razoável de velocidade, o atrito se comporta de maneira parecida com constante vezes a velocidade. Esse sinal de menos é porque o atrito é contrário ao movimento, à direção do movimento. E a lei de Hooke também tem um sinal negativo, que o deslocamento vai fazer a mola se contrair e, portanto, ela vai aplicar a força na direção contrária. O deslocamento para o outro lado vai fazer a mola se estender e a força também vai ser restauradora. Além disso, eu vou estar assumindo que há uma força externa agindo sobre o objeto. R de t, que pode ser o vento, pode ser a mais arbitrária possível. Bom, então massa vezes aceleração, que é a força total que está sofrendo o objeto, tem que ser igual a menos k y pela lei de Hooke, menos c y' por causa do amortecimento, mais essa força externa. Então, isolando os termos que dependem de y, a gente ganha uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. My duas linhas mais cy' mais ky igual a r de t. Equações do mesmo tipo também governam outros sistemas interessantes, como circuitos RLC, resistor, indutor, capacitor. Dá para deduzir pela lei de Kirchhoff da voltagem, uma equação parecida com essa. E pêndulos também são regidos por equações dessa forma. Pêndulos teriam aplicações também em vibração de prédios e estruturas diversas. Bom, vamos então tentar resolver um problema de valor inicial usando a transformada de Laplace. Então, digamos que eu queira resolver esse EDO, y duas linhas mais 2y' mais 5y igual a 0, sujeita às condições iniciais, y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a menos 1. Então, aplicando a transformada de Laplace nos dois lados da equação, deixa eu lembrar da lei a regra para a derivada que a gente deduziu na aula anterior. A transformada de Laplace de y duas linhas é s ao quadrado transformada de y, menos s que multiplica y de 0, que é 1, menos y' de 0, que é menos menos 1, que dá 1. Mais duas vezes a transformada de Laplace da derivada de y, que é s y de s menos y de 0, mais 5 vezes a transformada de Laplace de y. Isso tudo dá 0, porque a transformada é linear, a transformada de 0 é 0. Agora, isolando o termo que depende de y, a gente ganha y de s multiplicado por esse polinômio, menos s menos 1 igual a 0. Isolando então y de s, a gente obtém essa fração. Só que agora percebe o seguinte: y de s é a transformada da y de t, que é quem eu de fato tenho interesse, que é a posição da massa no instante t.
Então, para encontrar essa posição, o que eu preciso é calcular a transformada inversa. Então, a gente tem os nossos métodos para transformada inversa. Com frequência, quando a gente tiver um polinômio no denominador, faz sentido tentar buscar completar quadrados, né, um polinômio de grau 2. Então, a pergunta que fica é quem é a transformada inversa desse cara? Você pode recordar que a transformada do cosseno de 2t é s dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso é uma informação de tabela que a gente já deduziu. Só que agora eu tenho a transformada desse cara deslocada por e na menos t. Por quê? Porque o deslocamento se traduz como uma mudança na variável, como uma translação aqui, uma mudança na variável para s menos 1 aqui, fazendo essa mudança por e na menos 1 vezes t. Então a gente chega a essa solução. Essa é a solução do EDO. Para uma equação diferencial ordinária, é fácil de verificar se a solução que você obteve de fato é uma solução da equação. Então, para isso, basta a gente derivar a equação uma vez, né, obtendo aqui pela regra do produto menos e na menos t cosseno de 2t, menos 2e na menos t seno de 2t, e derivando de novo, a gente obtém menos 3e na menos t cosseno de 2t, mais 4e na menos t seno de 2t, e agora se a gente somar multiplicando por essas constantes aqui, 2 e 5, a gente vai obter, né, os termos de cosseno menos 3e na menos t cosseno de 2t, menos 2 vezes e na menos t cosseno de 2t, mais 5e na menos t cosseno de 2t, a gente obtém zero nos termos de cosseno. Nos termos de seno, a gente vai ter 4e na menos t seno de 2t, menos 4e na menos t seno de 2t, que também soma para zero. Além disso, dá para verificar facilmente que isso satisfaz as condições iniciais. Uma maneira mais prática de aplicar esse método para resolver a equação diferencial é você usar um sistema computacional para fazer isso. E a gente também tem uma worksheet que faz isso, ODE Laplace Transform. E para ilustrar a utilização dela, você entrar no ambiente virtual, você tem aqui, eu crio uma função arbitrária aqui que eu estou querendo descobrir, a y de t, dy é a derivada dela, e a equação diferencial que eu estou tentando resolver nesse exemplo aqui do ambiente virtual é 0,1 vezes y duas linhas, isso aqui significa y duas linhas, mais 11 vezes y' mais 100 vezes y igual a uma força R de t. A força escolhida R de t foi a seguinte, 40.000 cosseno de 400t vezes 1 menos a função de Heaviside. A função de Heaviside de t menos 2π. Isso é a função que desliga essa função até o instante 2π e liga ela após isso. Em seguida a gente vai ver com mais detalhes essa função de Heaviside. Então eu prossigo aqui mandando o computador resolver essa equação usando o método da transformada. Então eu denoto por y maiúsculo a transformada de Laplace da yzinha, calculo a transformada de Laplace do lado esquerdo, substituo as condições iniciais, calculo a transformada de Laplace do lado direito, com esses dois comandos aqui, e por fim mando ele resolver, calcular a transformada inversa de Laplace. Aqui ele está só mostrando o que seria a solução,
a solução dessa expressão complicada aqui embaixo. E por fim, y' de t é a transformada inversa de Laplace dessa solução, que é essa coisa toda aqui. Por fim, em seguida, a gente manda o computador plotar a solução, só para ter uma ideia do que está acontecendo. O plot dessa solução tem uma frequência bem alta e isso se deve ao fato da força externa estar envolvendo esse termo aqui, cosseno de 400t, né? Frequência de 400 dividido por 2π, né? Bom, então a tal função de Heaviside, o livro da gente denota por U de t menos a. Muitos livros usam H maiúsculo de t menos a, mas é para denotar a mesma coisa. E é a função que vale 0 se o t for menor do que a e 1 se o t for maior do que a. Uma função de degrau unitário. Então, a função de Heaviside aqui como h de t com a igual a 0 é simplesmente a função que vale 0 para t menor do que 0 e vale 1 a partir do t igual a 1. Se a gente fizer uma translação nessa função, deslocar a variável, por exemplo, considerando h de t menos 3, a gente tem a função que vale 0 para t menor do que 3 e vale 1 para t maior do que 3. Certo? Qual é o interesse dessa função? É muito prática para representar algumas coisas da engenharia. Ela pode ser usada para ligar e desligar funções, fazer com que uma função haja somente a partir de um momento. Então, se eu pegar uma outra função qualquer aqui, f de t igual ao seno de t, eu posso usar a função de Heaviside para desligar ela até que eu chegue em t igual a 1. Se a gente calcular h de t menos 1 vezes seno de t, isso é a função que faz o seno ficar zerado até chegar em t igual a 1 e depois segue com o valor do meio da onda, da onde ele cortou a onda no meio do caminho. Ok, uma outra forma onde vai aparecer o seno de t é essa daqui, a gente representar a função h de t menos 1 que multiplica o seno de t menos 1. Então, com esse t menos 1 no seno, eu estou fazendo uma translação no seno para que ele tenha o ponto inicial dele em t igual a 1. E o h de t menos 1 eu desligo isso antes de chegar no t igual a 1. Então é como se eu iniciasse o seno a partir de t igual a 1. Esses gráficos aqui foram feitos no ambiente virtual do Desmos.com, que é gratuito. Um teorema importante que nós vamos utilizar explica como calcular a transformada de Laplace de uma função multiplicada pela função de Heaviside. Então o teorema diz o seguinte: se f de t tiver a transformada f de s, então a função desviada f de t menos a ou de t menos a possui transformada e na menos as f de s. Ou seja, você atrasar o início da f, né? Fazer com que ela inicie no instante t igual a e valha 0 antes disso, se traduz na transformada como multiplicar a transformada por e na menos as. E a versão inversa desse teorema, que diz respeito, né, que é útil também para calcular transformadas inversas, que podem aparecer, por exemplo, em equações diferenciais, diz que a transformada inversa de e na menos as f de s é igual a u de t menos a f de t menos a. A demonstração desse teorema vai ser omitida aqui no vídeo e ela é baseada em aplicar a definição e fazer uma mudança de variável para calcular a transformada de Laplace. Bom, esse vídeo foi baseado também no livro do Kreise, capítulo 6, Matemática Superior para Engenharia, da 9ª edição.